Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Anne Weiler. Eu já comecei com os projetinhos de Natal e no vídeo de hoje eu trago uma ideia de luminária natalina feita com um vidro. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não perder nada. Curta os vídeos, comente, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Isso é muito importante para o canal crescer. Então, bora lá para o vídeo de hoje? Para o projeto de hoje, eu usei basicamente um vidro desses de conserva, algumas tampas de tamanhos diferentes, um pratinho de flor, um puxador, guardanapos natalinos, tinta chalk e primer para metais. E também a cola 793. Comecei colando as tampas uma em cima da outra, as tampas de tamanhos diferentes. Peguei a tinta chalk na cor areia e passei uma demão ao redor de todo o vidro com um batedor de stencil, uma espuminha. Eu passei somente uma demão, pois não queria que o vidro ficasse uma camada muito grossa de tinta. Eu queria que ele ficasse uma leve transparência. Peguei então o primer para metais para pintar as partes plásticas e a parte de metal da tampa. O primer tem uma excelente aderência nessas superfícies. Fiz um furinho na tampa menor para encaixar o puxadorzinho, o pininho do puxador, e colei com a cola 793. Depois do primer bem seco nas peças, eu peguei uma tinta acrílica marrom e uma ocre e vim pintando e mesclando estas cores. Eu queria dar um efeito meio que amadeirado. Depois de passar a tinta marrom, eu vim com a tinta ocre, dando umas leves pinceladas. Bem de leve para dar um efeito riscado que imitasse um pouco a madeira. Fiz isso na parte do pratinho e também na tampa do vidro.
partes todas pintadas, peguei então a cola 793 para colar o vidro no pratinho, que ia servir de base para a minha luminária. Peguei alguns guardanapos para decopagem natalinos, recortei as partes que eu iria utilizar. Depois de recortar, eu tirei as duas camadinhas brancas, ficando só com a camada do desenho da figura. Reservei essas camadinhas brancas porque eu iria utilizar na minha decopagem. Peguei a termolina leitosa para fazer a colagem das figuras. Posicionei mais ou menos aonde eu queria fazer a decopagem. Agora eu iria então utilizar as camadinhas brancas. Eu queria fazer tipo um relevo na decopagem do pinheirinho, que ele ficasse um pouco em relevo, que ele ficasse um pouco acentuado na peça. Então eu utilizei esses pedaços, esses restos de guardanapo, as camadinhas brancas, para fazer esse relevo. E vim colando na peça, mais ou menos fazendo um formato de pinheirinho, um pouco menor que o pinheirinho da figura, para ficar um leve relevo somente mais no centro. E utilizei para isso a própria camadinha branca que eu havia tirado da figura. E colando essas camadinhas com a termolina leitosa. Passando várias camadas, colando bem cada partezinha solta. Depois vim então com a da figura e fiz a colagem. Sempre utilizando a termolina leitosa e puxando a pincelada do centro para fora, para ficar bem coladinho e sem ruguinhas ou dobrinhas. Assim a decopagem fica perfeita. Olha só, ficou um leve relevo. Sequei bem e fiz esse mesmo processo nas outras duas figuras, nos outros dois pinheirinhos ao redor do vidro. Vim passando a termolina, colando os restinhos, as camadinhas brancas do guardanapo, para dar o leve relevo, e depois colando a parte da figura do pinheirinho.
eu consegui colar bem certinho 3 pinheirinhos ao redor do vidro. Passei um pedaço de guardanapo, de resto de guardanapo, das camadinhas brancas, bem embaixo onde unia o vidro com o pratinho, para fechar um pouco aquele afundadinho da emenda do vidro com o pratinho. Porque a minha ideia ali era vir fazendo mais um relevo, um acabamento, que eu fiz com alguns recortezinhos de azevinhos. Então, colei ali o guardanapo e vim colando os azevinhos e fazendo um relevozinho embaixo dos azevinhos. Eu vinha vendo como eu ia colar, fazia o relevo com os restinhos de guardanapo e depois colava o azevinho, a folhinha de azevinho. Sempre observando aonde eu deveria fazer o relevo, onde eu deveria colocar um pedacinho de guardanapo. Fazendo, colando. Essa parte foi um trabalho bem minucioso, feito com muita calma. E assim eu fui fazendo ao redor de todo o vidro, de toda essa parte embaixo, na base do vidro, colando os pedacinhos de guardanapo e ajeitando os azevinhos. Às vezes colava só uma folhinha. Eu ia fazendo e vendo como ficava melhor. Como eu disse, essa parte foi bem minuciosa de fazer. Precisou de muita calma, mas no final o trabalho ficou perfeito. Era exatamente o que eu queria fazer. Geralmente, quando a gente começa um projeto, às vezes não sabe bem como ele vai evoluir, se a ideia da gente vai dar certo. Mas é tão gratificante quando a gente chega no final e viu o que conseguiu fazer, que a ideia deu certo. Se você está gostando deste passo a passo, já vai deixando o seu like, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário, nem que seja somente um emoji, um joinha. Isso ajuda o canal a crescer.
E compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Gratidão a todos os inscritos que estão chegando agora. Gratidão a vocês, porque sem vocês eu não poderia estar aqui, sem o incentivo, os comentários de vocês, os likes, eu não poderia estar aqui. Isso é uma motivação para cada dia eu trazer novas ideias, novos projetos legais para vocês. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link para vocês conhecerem a nossa loja na Shopee. Nós temos uma loja onde vendemos alguns produtos para artesanato, como guardanapos para decopagem, papéis, tintas, pincéis. Então eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e vocês podem acessar e ir lá dar uma olhadinha. É Anne Luise Artesanatos, a nossa loja na Shopee. Finalizado a decopagem do vidro. Peguei então tinta acrílica em 2 tons de verde e vim complementando algumas partes da decopagem, onde tinha ficado algum pedacinho branquinho, aparecendo a colagem do guardanapo que eu havia feito o relevo. Eu vim complementando alguns detalhes, algumas partezinhas que precisavam ser pintadas. E acentuando também algumas partes. Peguei a tinta vermelha também, a tinta acrílica vermelha, para dar uma acentuada nos azevinhos. Olha como ficou perfeito esse leve relevo. Depois de bem seca a peça, eu passei uma demão de verniz acrílico fosco. Eu não gosto de peças muito brilhantes, por isso eu utilizo o verniz fosco nas minhas peças. Às vezes o acrílico, às vezes o verniz em spray, dependendo do tipo de peça.
Passei o verniz acrílico fosco e depois sequei bem a peça. Peça seca, eu peguei um arame de alumínio bem maleável para fazer a alça da luminária. Peguei um pedaço de em torno de 50 centímetros e fiz um arredondadinho. Eu enrolei as pontas desse arame com umas 3 voltas mais ou menos. Peguei um outro pedaço de arame e passei por dentro dessa espiralzinha que eu havia feito na ponta do arame e fixei este arame, coloquei ele na boca do vidro. Coloquei ali na boca do vidro e enrolei as 2 pontas do arame, apertando bem ao redor ali da boca do vidro. E depois cortei o excesso de arame. E prontinho. Olha só como ficou perfeita a minha luminária. E aqui está ela fazendo parte da minha decoração natalina. Já temos um novo item na decoração. Já dá para começar a puxar as caixas e fazer a decoração natalina. Só colocar agora uma luzinha, um fio de fada ou uma velinha. Olha que lindo, toda iluminada. Perfeito! Eu adorei esta minha ideia de luminária natalina. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta ideia, deste projeto. E aguardo vocês no próximo vídeo. Gratidão a todos e beijo no coração de todos. Tchau, tchau!